quem que não acha que o dinheiro solucionaria todos os nossos problemas, né? Muita gente acha que é a famosa panaceia, o remédio para tudo, para resolver tudo. Mas olha só, parece que quando o dinheiro entra em jogo, o amor e outros problemas só aumentam, pelo visto. A gente vem acompanhando um caso aqui dos irmãos Emicida e Fiote, que agora acusam um ao outro por um desvio milionário na empresa que administravam juntos. Meus amigos, a situação é tão cabeluda, tão feia, que a acusação sobre o desvio de 6 milhões de reais veio logo depois de Emicida anunciar o fim da parceria artística com o Fiote no último sábado, e teria sido inclusive uma resposta da defesa do rapper a um processo movido por Fiote, em que ele tenta impedir que o irmão tome decisões individuais sobre a empresa que pertencia aos dois. E sabemos, né? Brigas familiares são sempre trágicas, vem desde Caim e Abel, briga entre irmãos, pior ainda. Quando envolvem dinheiro, então, meu amigo, aí é melhor sair da sala. Tudo piora. E para aprofundarmos aqui nessa discussão toda, delicada, tá? Eu proponho que a gente receba aqui, para ouvir com sempre muito conhecimento de causa e muita precisão, nossa querida psicóloga Karina Pirro, aqui no Morning Show. Prazer em revê-la, minha querida. Tudo bem? Prazer, tudo bom? Situação, assim, quem tem irmãos talvez se identifica, né? Que irmão nunca brigou? Mandar um beijo aí para Maria, Daniel e Júlia, vocês sabem bem como é que foi ao longo da vida. Mas, de qualquer modo, quero te ouvir também, porque essa situação deles, quando envolve dinheiro, a situação piora e muito, né? Exatamente. Falando de irmão, a gente já está falando de algumas rusguinhas que podem existir, mas criar um negócio e envolver dinheiro, isso sempre deu problema, né? Seja no caso deles, que a gente está vendo aí, mas empresas familiares, principalmente, também é muito comum, tendo bastante caso de conflito no consultório, de rompimentos familiares por conta de dinheiro. Criar um negócio já é muito difícil, porque você precisa ter ideologias parecidas, objetivos parecidos, mas quando envolve dinheiro, envolve ambição e desejos, e aí o bicho pega mesmo, né, gente? Meus amigos, além de inspirar vários processos, pelo menos tentando olhar o copo meio cheio, o Mano Ferreira deve inspirar vários raps também, porque normalmente é sempre na dor, sempre no caos, que acaba a arte desabrochando. Estou aqui sendo otimista, claro, quero te ouvir, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Manão, vai que é sua. A arte usa esses momentos como matéria-prima para gerar expressões que ajudem a consolar a dor desse tipo de conflito, né? Agora, eu queria dar uma provocada com a Karina. Até que ponto é realmente o dinheiro o motivo da briga? Porque muitas vezes, nessas dinâmicas de empresas familiares, na minha visão, acabam entrando outros aspectos psicológicos da relação entre os irmãos, né? Então, uma visão mais ampla sobre a relação, o lugar que cada filho ocupa na família, na relação com os pais, na relação com os outros, ou seja, até que ponto o dinheiro não acaba sendo o sintoma que faz com que questões ali muito mais profundas da dinâmica familiar acabem explodindo no dinheiro. Nossa, com certeza. Já é muito difícil os relacionamentos. A comunicação é uma grande falha hoje em dia, né? Se a gente for pensar nos relacionamentos, aquilo que você deseja, você tem muita dificuldade de expor. Então, eu concordo plenamente com a sua opinião de que realmente pode ser mais do que o dinheiro. Mas tem algo muito específico que acontece dentro de empresa, e falando de dinheiro, não sei se foi o caso deles, a questão de um achar que deveria ganhar mais, porque exerce tal função. No começo é tudo parceria, mas depois que começa cada um desenvolver as suas atividades, começa essa coisa de, olha, isso aqui eu faço a mais, então eu deveria ganhar mais por isso. Então, não, e assim, só colocando um pitaco a mais, eu acho que tem uma questão também de como o resto dos integrantes da família vê aquela situação. Então, no caso aí dos irmãos, às vezes a mãe vai pegar e vai ficar do lado de um, aí tem todo um outro questionamento que ultrapassa, que transcende a questão financeira. E eu acho que, para além de situação envolvendo irmãos, isso é muito comum também num próprio casamento, em que homem e mulher decidem abrir um negócio juntos, tem uma parceria também empresarial e comercial, e no calor ali das emoções,
emoções, da administração de um negócio, acabam envolvendo outras questões pessoais. E isso leva a um problema no casamento que muito provavelmente você não teria se vocês tivessem ali carreiras e negócios distintos. Eu imagino que isso também seja comum, né, Karina? Com certeza. E a gente lembra também, esse é um exemplo, mas as duplas sertanejas que são... além de irmãos, também trabalham juntos, Sim. Aumenta demais, né? O tempo que eles ficam juntos, os assuntos se misturam, o que era familiar com o que agora é o negócio. E você é engolido, quase né? inevitável, né? É Quase difícil inevitável. não ter briga. A gente tem um monte de caso aí, né? Falando em casa, né? O velho ditado, a velha sabedoria popular sempre nos ajudando. É aquela famosa frase, né? Em casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas, pelo visto, onde o pão é excessivo também, dá e muito problema e acaba que ninguém tem razão. Mas, enfim, uma situação e tanto aqui que a gente quer entender olhando adiante. Sua previsão, Pepe, bota aí o chapéu de advogado e a sua, enfim, sua leitura e também onde é que você acha que isso, como é que isso acaba? Ô Marinho, eu tô mais do lado humano aqui, viu? Porque eu acho que a questão não diz respeito ao dinheiro, diz respeito a uma sociedade que deu ruim por algum motivo, não é? Que ultrapassa a questão familiar. E é normal você ver sócios que não são familiares brigando entre si, sócios que não têm, que são amigos, né, brigando entre si, sócios profissionais brigando entre si. Então faz parte da dinâmica da sociedade a briga, né? O casamento, por exemplo, que é uma dinâmica contratual também, tem briga o tempo inteiro, né? Inclusive, estamos de volta para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, pela Rede Jovem Pan de Rádio. E nosso PP está aqui com a palavra. Tema da vez, a briga entre Emicida e Fiote pelo rumo da empresa que eles dividiam, irmãos. Uma briga daquelas, feia, montante de 5 milhões envolvido nessa história toda. E a gente segue adiante aqui repercutindo, pelo visto, Caim e Abel da década de 20. Vamos lá. Então, na minha opinião, isso retrata, na verdade, uma sociedade que está tendo conflito entre sócios, e um sócio que tem um poder maior tirou outro sócio da sociedade. Agora, se tem algum tipo de desvio de dinheiro, a justiça vai falar se tem ou não, né? O Fiote fala que não teve, né? O Emicida fala que teve. Mas o fato é que o Emicida tem um poder em relação ao produto dele muito maior do que o Fiote, né? Mas isso a justiça vai chegar no final. Aí aquele ponto que eu queria colocar aqui, né? Eu acho que as pessoas têm uma mania de achar que dinheiro resolve tudo, né? O dinheiro, na minha opinião, está no mundo do ter, né? O que resolve, na minha opinião, é o mundo do ser. Então não adianta você ter sem ser. Perfeito. Então, se as pessoas forem mais do que quiserem ter, né, com certeza esse tipo de situação vai existir de uma forma menor e com certeza seremos muito melhor como sociedade. Eu queria saber da Karina o que ela acha dessa questão toda como um todo, né? Vamos aplaudir essa pergunta maravilhosa antes da gente dar sequência aqui, muito bem colocado. Repita, no estilo Jovem Pan, que repita só essa questão de ter e ser. O dinheiro está no mundo do ter, as pessoas têm felicidade no mundo do ser, então é muito mais importante ser do que ter. Gostou, doutora Karina? Eu adorei, esse seria o mundo ideal e com certeza até acho que não teriam guerras se não tivesse essa necessidade de ter. Mas é muito ideal, né? Muito difícil. Na hora do vamos ver, a ambição de ter um carro, uma grande mansão e também tem um monte de conteúdo pela internet que mostra que isso empodera, ensina que empodera os homens, também acontece nas mulheres, o quanto que ele é valorizado por conta disso. Então, hoje o dinheiro está inserido num contexto que é muito difícil da gente negar e tirar. Agora, eu posso trazer mais um caso aqui, porque eu acho que complementa bem minha diretora Helena. Podemos seguir? Inclusive, porque tem outro exemplo emblemático aqui, pessoal, dessa tragédia humana, dessas relações familiares disfuncionais e completamente abusivas. E eu falo agora nesse momento, do ator mirim que garantiu o entretenimento para a geração anos 90, o famosíssimo Macaulay Culkin. Ele, que é o astro, claro, do icônico, inesquecível Esqueceram de Mim e toda a saga que foi produzida na sequência, né? E que já foi considerado o garoto mais famoso do planeta Terra. Ele revelou, gente, que não fala com o próprio pai há mais de 30 longos anos. Justamente por abusos, por desvio de dinheiro e por excesso de controle. E é algo que a gente deveria levar em conta também, porque até no auge ali, ele na menor idade, no auge da popularidade dele, o que os pais maldosos que eram, torraram a grana dele e se apoderaram do prestígio dele, não está escrito e isso deixa sequelas até hoje.
Mas você sabe, Marinho, que tem um caso recente aqui no Brasil que todo mundo vai lembrar qual é, da Larissa Manoela. Bem lembrado. Que passou por uma situação muito semelhante, foi muito explorado aí pela mídia, ficou muito tempo no noticiário, dela tentando romper com os pais, falando que não tinha dinheiro para comer um milho na praia, sendo que ela é uma celebridade. Ela, assim, deveria ter aí muito mais do que para comprar um milho na praia. E foi uma coisa que fez com que esse debate viesse à tona de como você proteger essas crianças menores da administração dos pais, que nem sempre estão pensando nos seus melhores interesses. Eu acho que tem uma questão dos pais acharem que também são merecedores daquilo, porque de alguma forma viabilizaram que aquela criança, que aquele adolescente chegasse até onde chegou. Mas colocou-se aí uma discussão que é muito relevante, aí eu toco mais na parte jurídica, a Karina pode tocar na psicológica, de como você proteger o patrimônio que essa criança e esse adolescente estão construindo. Porque você parte da premissa que o pai quer sempre o melhor, mas a hora que coloca tanto dinheiro na frente dele, né? A gente viu casos aí de pessoas que também, vamos fazer campanha pela doença do meu filho, pelo remédio do meu filho, e de repente estão comprando carro, comprando celular. É uma questão, assim, que ultrapassa a fronteira do psicológico de como proteger mesmo essas crianças, né? Vai se criando uma narrativa dentro desses relacionamentos, provavelmente, né? Que narrativa foi essa que a mãe, como você trouxe muito bem da Larissa Manoela, criou para acreditar que ela que deveria administrar, de que a criança talvez não tivesse capacidade. Estou aqui viajando, mas com certeza vão se criando essas narrativas em torno da criança, tirando o poder dela. Mas aí eu acho que também volta para a questão do Emicida e do Fiote no seguinte sentido. Tá bom, a mãe está administrando a carreira dela porque ela é uma criança, ela não consegue administrar. Mas quanto vai ser a remuneração dessa mãe? E quanto essa mãe está fazendo isso porque ela é mãe ou porque isso se tornou uma atividade profissional para ela? Que me parece que, eu fui dar uma lida sobre essa história do Fiote e do Emicida, é um pouco da defesa do Fiote, no sentido de que ele não estava sendo adequadamente remunerado dentro da empresa pelos serviços que ele estava prestando. Que é o que eu estava comentando, exato. Né? Que começa, olha, eu que faço isso, então eu deveria ser... Mas isso não foi comunicado. Foi combinado, né? Não é combinado. E o combinado não sai caro. Não é isso, Mano Ferreira? Pois é, só que às vezes, quando você tem uma relação familiar tensa entre dois irmãos, o combinar é a parte mais difícil. Que é quando você tem que parar para sentar, conciliar, expor como você está se sentindo muitas vezes. Então tem aí muito da estima, da autoestima e da estima do irmão por você. Então, às vezes, nessas situações, acaba tendo uma demanda pelo reconhecimento do irmão, né? Ou seja, o quanto que o meu irmão está valorizando o meu trabalho e o meu papel dentro dessa sociedade. Então, às vezes, a demanda, muito mais do que financeira, é uma demanda por reconhecimento fraternal. A luta pelo reconhecimento, né? Tem um filósofo alemão, Axel Honneth, que fala exatamente isso, né? Fala que as pessoas estão buscando o tempo inteiro o reconhecimento uma da outra, né? E grande validação. Validação. E grande parte dos conflitos é exatamente isso. As pessoas se sentem numa posição subalterna em relação à outra. Então, possivelmente, né, o Emicida e o Fiote, né, que na verdade talvez seja a parte que estava na empresa, né, constituída pelo irmão, né, sinta que não foi valorizado pelo irmão, e aí gira todo esse conflito, né? Então, infelizmente, aí tem outra faceta de tudo isso, né? A gente vive num mundo de ressentimentos. As pessoas são naturalmente ressentidas, né? Então, quando você vê, por exemplo, o Macaulay Culkin falando do pai, né, também tem um ressentimento por trás. Talvez ele ache que o pai não fez tudo que deveria fazer por ele, não dedicou o tempo que deveria ter sido dedicado a ele, não deu o amor que achava que deveria ter dado, né? Então, essa busca pelo conhecimento junto com o ressentimento é que faz esse conflito todo acontecer também, de certa forma. Agora, o caso do próprio Macaulay Culkin é mais trágico ainda, né? Quem nunca viu Na Sessão da Tarde? O famoso Kevin McAllister, que encantou a geração dos anos 90. Só que já na adolescência, os pais deles começaram a torrar toda a grana dele. Ele ficou um deserto de referências, de autocontrole. Foi afogado ali no mundo das drogas. Teve que achar refúgio em Neverland com Michael Jackson. Justiça seja feita, ele veio a público renegar todas as acusações de pedofilia que ele teria sofrido do rei do pop. Mas, de qualquer modo, enfim, tá aí com 2 filhos hoje em dia, já tá com seus 44 anos, reergueu e, inclusive, teve a estrela
da fama, né, cravada ali em Los Angeles, que eu acho que é o maior reconhecimento, a maior consagração que qualquer artista possa sonhar. Então tudo é possível também virar esse jogo, né? Ele diz, Marinho, que não é apenas ele que não fala com o pai há 30 anos, mas os irmãos e os netos, no caso os filhos dele e os sobrinhos dele, também não falariam com o pai. Ou seja, aí a gente está falando também de uma figura paterna que, no mínimo, é complicada, né? Porque não é apenas a opinião pessoal do Macaulay Culkin para ser um ressentimento individual, né? É uma família que não... Um pai que não conseguiu manter a família unida em torno dele, né? E o que não quer dizer que a família não seja unida sem ele. O que aí eu acho que levanta uma questão ainda maior sobre o quão problemático foi essa paternidade. E quanto leva também a gente acrescentar que talvez não seja só uma questão de dinheiro, né? Porque se fosse só de dinheiro, talvez fosse só com um dos filhos, né? Não, eu acho que nesse caso pode ter também uma questão da hiperexploração dessa criança, né? Porque ele era muito novo, ele ficou muito famoso, muito rápido. E será que ele, na medida que foi crescendo, entendendo as consequências dessa exposição, não parou e pensou, poxa, por que não me protegeram? Poxa, por que não permitiram que eu tivesse um pouco menos de exposição, uma vida um pouco mais normal? Vai muito além do dinheiro, embora passe pelo dinheiro, porque talvez o motivo de tamanha exposição era justamente eles verem que estava entrando tanto dinheiro assim no final do mês. Mas é difícil. E como também. É difícil, né? Como é delicado, porque pensando em rede social, quantos pais colocam seus filhos aí para serem famosos e tudo mais. Quantos filhos realmente vão agradecer por isso ou vão virar contra e sentir que foi uma exploração? Porque é difícil esse... A gente vai seguir aqui na reta finalzinha do nosso programa, que está maravilhoso, animadíssimo. Não sei antes a gente se despedir rapidamente de quem nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui. E a gente segue adiante aqui, PP, com um comentário, porque não sei se concordou, discordou, fica à vontade. Não, é interessante, né? Porque é fácil você olhar para o passado e tentar fazer uma análise do passado. Né? Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. É muito difícil. Eu fico imaginando, por exemplo, se o pai do Macaulay Culkin falasse assim, não quero disposição do meu filho. E o Macaulay Culkin não fosse famoso, né? E vendesse, sei lá, Big Mac no McDonald's, né? Será que o Macaulay Culkin não seria ressentido com o pai em outro aspecto? Então é muito difícil você, como pai, né? Você fazer escolhas e cuidar dos interesses dos seus filhos naquele momento, né? Mas o fato é que o Macaulay Culkin, pelo visto, gosta da carreira de ator, né? É famoso por conta disso. Pode ter tido um abuso, teve abuso, ao que tudo indica, né? E essa que é a questão, né? Mas é difícil com o pai você tentar fazer esse tipo de manobra. E tem uma dimensão da temporalidade, né? Ou seja, a forma de lidar com a criança é uma, quando vira adulto é outra. Às vezes, nesses casos que envolvem muito dinheiro, isso se torna ainda mais difícil de aceitar que o filho cresceu e tem autonomia. Agora, quem fala esqueceram de mim é o pai dele e realmente ele está colhendo o que plantou e pais, evitem isso antes que realmente chegue a essa situação.